Na verdade, assim, o mundo precisa de salvação? É um ET para buscar a gente? E a gente precisa de salvação do quê? Para que a gente precisa de salvação? Que papo é esse de salvação? Porque as religiões têm suas concepções, né? Por exemplo, uma religião de caráter mais espiritualista vai dizer o seguinte: não, todos somos deuses, então como é que eu vou me purificando e me evoluindo como Deus? Eu vou me reencarnando e fazendo inclusive uma reencarnação trans. Tem um termo técnico para isso, que é quando você apenas não reencarna em determinada pessoa em geração. Você vai encarnar em outro ser. Isso, que você pode virar uma barata, uma pedra, qualquer coisa. E assim você vai evoluindo, porque tudo é Deus, né? É o panteísmo. As religiões mais espíritas, que são aquelas que estudam, tem um corpo teórico, né? Kardecismo, Bezerra de Menezes, eles vão entender o seguinte: olha, o amor de Deus vai se dar nas múltiplas reencarnações. E aí é a reencarnação de um ser humano para outro, até onde eu sei. Não sei se vocês mudaram essa teoria, né? Mas eu já cheguei a ler alguns livros do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e aí você vai a fundo nas questões. E aí, resumindo, ele vai dizer isso, que Cristo é o maior exemplo do ser humano, e para a gente chegar na estatura de Cristo, no Espírito de Luz, você vai evoluindo, vai consertando. Aí tem explicações para todas as coisas, né? Então, por exemplo... O Espiritismo tem. Porque eu já frequentei, já sabe. Isso. Aí, por exemplo, se acontecer um aborto, então aquele espírito está pagando alguma coisa da vida passada e tal. E tem todas essas explicações espíritas. E aí as pessoas vão crendo como podem, né? Eu não consigo dizer que eu consigo acreditar nessas coisas. Por quê? Porque eu fui na mesma fonte que o Espiritismo usa, como Bíblia, Palavra de Deus, etc. E aí, estou falando isso tudo porque a gente está falando de salvação. Porque, primeira coisa, em Cristo não há reencarnação, há ressurreição, né? E a diferença realmente gritante. Na reencarnação você vai ter que ficar evoluindo em vários outros corpos e histórias, né? E na ressurreição, nós temos até essa tradição, né? No carne é carcaça, o corpo passa. O corpo passa no sentido de que o que veio do pó vai tornar pó, né? Mas na verdade o corpo nem é resultado da queda. A gente tem uma herança teológica que diz que esse corpo é resultado da queda. Eu perdi o contato com Deus, agora eu fiquei confinado no corpo. E não, o corpo é a minha personalidade também. Eu tenho essa face, eu tenho esse sorriso. Ela tem a cara da passagem, né? A Laís me viu alguns anos atrás de barba, mas ela era toda preta. Agora a minha barba está mais branca do que preta. Mas tem uma expressão, tem um olhar, tem um jeito de dizer, tem heranças biológicas. O corpo está aí. Eu tenho um jeito de dizer as coisas. Eu tenho as minhas esquisitices que viraram dom espiritual, né? Você tem que ter algumas esquisitices para fazer algumas coisas que Deus quer. Então talvez você passando na cadeira de psicólogo, você ser taxado de tudo quanto é doença. Mas amém. Eu fiz esse cara todo torto, faz parte do conjunto de coisas que ele é. E isso é corpo. É corpo que interfere na alma, ou personalidade, e personalidade que interfere no corpo, e por aí vai, né? Por exemplo, eu tive um problema físico, eu tive uma gestação, que eu fiquei lá sei lá quanto tempo, amarrado pelo cordão umbilical. E isso agora, recentemente, que a gente vai descobrir, por exemplo, que isso pode promover um nível de autismo, né? Tem características minhas que eu vim descobrindo recentemente. E aí você começa a entender todas essas coisas e fala, olha gente, é corpo, não é? Ele tem um caráter passageiro, mas ele não é banal por ser passageiro. Porque a gente tem essa coisa também, a gente acha que porque passa é banal. E na verdade, eu sou habitado pelo que é passageiro e sou habitado pelo que é eterno. Por que eu estou falando isso tudo? Para fazer a diferença entre reencarnação e ressurreição. A promessa de Jesus, e que João repete várias vezes, é: quem crê em mim já passou da morte para a vida e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo, vocês vão voltar. A lei da natureza é: o que veio do pó ao pó tornará. Mas a lei do nascido de novo é: o que veio ao pó, do pó ao pó tornará, mas eu o ressuscitarei no último dia. E aí você vai ficar com aquele corpo dinâmico, que era o corpo de Jesus. Combustível, Né?
ele apareceu para os discípulos já glorificado, e aí os discípulos assim, mas será que é ele mesmo? Ele disse, vocês têm um peixinho aí para a gente comer? Aí, por quê? Estou comendo e não vazou pelos buracos não. Ele estava com o corpo glorificado. Aí o Tomé precisou ver o buraco na mão, estava lá com o buraco na mão. Mas aí o João já vê ele com outras formas, porque é glorificado, mas é corpo. E aí você fica com essa efemeridade dinâmica. Ela passa, mas o corpo está ali, né? Então, eu não consigo me simpatizar muito com essa ideia, nem de que o corpo é carcaça, nem de que a gente vai evoluir nas várias encarnações, porque eu já sou habitado pela ressurreição, e se habitado pela ressurreição é esse mistério, né? Um dos pastores que eu mais admiro, ele estava contando que ele está tomando umas 15 medicações por dia. Esse cara tomando isso tudo, e está com essa mente, com essa sabedoria, com essa produção, isso é corpo glorificado. Aí eu estava vendo uma história também esse final de semana falando que está tomando 12 medicações. 30% do congresso. Mas você olha assim, pô, o menino tá bonito, né? O pastor Stanley tá bonito, assim, é no meio do sofrimento que o corpo vai sendo glorificado, né? Diminuiu a cintura, tá precisando acontecer isso comigo agora. Deu uma buchada, tá bonito, tá elegante. Isso é corpo glorificado. Assim, é esse paradoxo, é efêmero, mas é glorificado. É efêmero, mas é glorificado. Podia morrer cedo, mas vai viver até quando Deus quiser, né? Aí o que isso tem a ver com salvação? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.